Pessoal, bom dia. Essa daqui é a aula 7 do nosso curso. Só lembrando que na aula passada a gente viu bastante integrais de linha. E hoje, né, a gente viu a definição e hoje a gente vai continuar vendo isso, só que com uma ferramenta bastante importante que é justamente o Teorema de Green, que vai facilitar e muito a nossa vida, em particular na resolução dos problemas. E, em particular, também no cálculo de áreas circunscritas por determinadas curvas, né? Quer dizer, por curvas em geral. O Teorema de Green ele fala o seguinte: considere uma curva de Jordan. Como a gente viu já na aula passada, uma curva de Jordan é uma curva simples, fechada, contínua por partes e orientada no sentido anti-horário, que denominamos justamente o sentido positivo, né, de orientação das curvas. Se for no sentido horário, ela é orientada negativamente. Né? É o positivo porque segue a regra da mão direita, simplesmente uma convenção. E a região D é a região delimitada pela curva. Nota aqui, ó, vamos só ampliar aqui. Aqui é a nossa região D e essa curva ela circunscreve essa região, ela engloba essa região no sentido e está orientada no sentido anti-horário. Continuando aqui na hipótese do teorema, a região é delimitada pela curva e a gente chama justamente essa curva, já está escrito aqui, né? O bordo, esse del D é justamente o bordo da região, ou seja, a borda da região D é a curva. E vamos utilizar exatamente essa notação aqui, ó. Exatamente esta notação. C, a curva, é o bordo da região. Tá? E a região ela tem que incluir a curva também. Ou seja, a curva ela é o bordo da região e inclui o bordo, ou seja, é uma região fechada. Né? Se P e Q eles são campos escalares que possuem derivadas parciais de primeira ordem contínuas no conjunto aberto em R2. Então, a integral no caminho fechado de P dx mais Q dy na curva, que é o bordo dessa região, é justamente a integral dupla na região da derivada do Q em relação a x menos a derivada do P em relação a y dx dy. Né? Integral diária, integral dupla aqui. Este é o teorema de Green. Tá? No começo aqui ele pode parecer um pouquinho abstrato, porém, isso daqui vocês vão ver com vários exemplos nessa aula que ele é muito útil, né? Porque ele vai facilitar a nossa vida em diversas ocasiões quando formos resolver problemas. Para que a gente use, primeiro a gente tem que provar o teorema de Green. Tá? Então, olha só, essa é uma região arbitrária. Tá? É uma região arbitrária, mas essa prova é bem geral se, sem perda de generalidade, a gente considerar essa região aqui, onde essas abas, né, os lados da região são retos. Tá? Ou seja, isso daqui é só por simplicidade, tá? Para a prova ficar mais fácil. Existe uma prova. Bom, é claro aqui. Tá? Como que a gente faz essa prova? Bom, divide aqui. Quem não estiver satisfeito com essa região, pode dividir então essa nossa região, tá? A região dada, em partes aqui, ó, em pequenas partes. Tá? Então, por exemplo, vamos dividir essa região nessa parte aqui, tá? Que é exatamente igual, né, bem similar
aquela região do slide subsequente. E, né, então essa prova aqui vale exatamente para essa região entre essas duas linhas azuis. E vocês podem partir as regiões de fora aqui, de novo, dessa maneira, até a área dessas regiões tender a zero. Né? Então essa prova vale, como eu disse, vale em geral. Tá? Basta repetir essa demonstração que a gente fizer para essa área aqui entre as linhas e depois as áreas de fora partir de novo, que vale a demonstração que a gente fizer, até que a região, essa região aqui geral seja partida de maneira suficiente as áreas que sobrarem, as áreas das regiões que sobrarem tendem a zero. Então, olha só, a gente vai considerar, sem perda de generalidade, essa região, o conjunto dos pontos em R2, tais que o x está entre A e B, ou seja, as coordenadas x dessa região, ela começa no A, né, tem limite inferior A e o supremo B. E a coordenada y dessa região toda aqui, ela está entre os gráficos y é igual a g1 de x, que é essa curva de baixo, e y é igual a g2 de x, que é exatamente essa curva de cima, onde g1 e g2 são funções contínuas. Então a gente quer mostrar exatamente isso, que é a tese do teorema de Green. Para que a gente mostre isso, vamos mostrar separadamente que a integral no caminho fechado de p dx é igual a menos a integral dupla de del p del y dx dy. E depois a gente mostra que a integral no caminho fechado de q dy é igual a integral dupla de del q del x dx dy. Tá? Então, se a gente fizer isso, se a gente conseguir mostrar essas duas partes, é só somar as duas equações e vai dar o lado esquerdo, aqui, vai ser exatamente o lado direito do teorema de Green. Então, vamos lá. Nossa missão aqui é provar o primeiro, que é essa primeira aqui, que a integral no circuito fechado de p dx é igual a menos a integral no integral dupla, né, de del p del y dx dy. Então, vamos lá, vamos começar com o lado direito. Integral dupla na região fechada de del p del y dx dy, ele vai ser, olhem só, integrando na região como o x ele vai de A até B, porque foi dado, né, aqui, ó, o x vai de A até B, e o y vai do gráfico da curva g1 de x, de baixo aqui, até a curva de cima, y é igual a g2 de x. Então esses são os nossos limites de integração. O x vai de A até B, e o y vai do gráfico da curva de baixo, g1, até a curva de cima, g2. Agora, primeiro, olhem só, como essa função é contínua, por quê? Por hipótese, o P é um campo escalar de classe C1. Né? É um campo escalar de classe C1. Então, significa que a derivada do P em relação a y, ou seja, o integrando, é contínuo. Se o integrando é contínuo, pelo teorema de Fubini, eu posso inverter aqui o limite a ordem de integração, e aqui eu estou integrando em dx dy, e aqui primeiro eu vou integrar em dy e depois em dx. Tá? Agora, quando eu integro aqui em relação a y, a derivada do p em relação a y, eu estou integrando a derivada, e pelo primeiro teorema, né, fundamental do cálculo de uma variável, a integral da derivada é a própria função avaliada no limite superior, que é g2 de x, menos a função avaliada no limite inferior, que é g1 de x. Tá? Agora, a integral sobrou, claro, a integral em relação a x de a até b. Então está aqui o nosso resultado. É o p avaliado quando y é g2x menos o p quando y
é igual a G1 de x. Então está aqui a nossa integral. Então agora, vamos deixar aqui o resultado dessa integral dupla. Tá? Integral de A até B de P de x G2 de x menos P de x G1 de x dx. Vamos deixar quieto aqui. Agora, vamos calcular essa integral aqui de linha de P dx. Tá? Na região toda, né? na borda da região toda. Olha só, a fronteira ou o bordo dessa região é a curva, que é a união das curvas 1, 2, 3 e a curva 4. A curva 1, tá aqui, ó. A curva 1 é o gráfico y é igual a g1 de x. A curva 2 é essa reta aqui, x é igual a b constante. A curva 3 é y g2 de x, aqui no sentido negativo. E o C4 é a curva x é igual a constante. Tá bom? Então, a integral de na curva C de P dx é igual a integral na união das curvas 1, 2, 3 e 4 de P dx. Só que a integral na união das curvas é a soma das integrais em cada curva. Então a integral na curva, que é a união das curvas 1, 2, 3 e 4, tá aqui, ela é integral de P dx na curva 1, mais a integral de P dx na curva 2, mais a integral de P dx na curva 3, mais a integral de P dx na curva 4. Tá? Então, primeiro a gente resolve a integral de linha na curva 1. Olha só, o caminho 1, ele é um caminho parametrizado, onde x é o próprio parâmetro e o y é o gráfico, g1 de x. Está aqui, né? Está escrito aqui. E o x vai de A até B. Então a integral de linha de P dx é igual a integral em uma variável, em x, né? A integral de A até B de P, o P depende de x e y. Então o y é igual a g1 de x. Então está aqui. Né? Essa é a integral na curva 1. Agora, a integral na curva 3, que é exatamente essa curva de cima, notem que o sentido aqui o gráfico, né, y igual a g2 de x, ele está indo de x maior para x menor. Então, o caminho aqui é menos C3. Né? O caminho menos C3, ele pode ser parametrizado por x, sendo o parâmetro, e g2 de x, né, que é exatamente a curva de cima, onde g2 de x é exatamente a coordenada y dos pontos da curva C3. Notem o seguinte, que como a orientação aqui de C3 é de x, começa em B até A, então a gente tem que colocar o sinal negativo, é o caminho menos C3, onde o x vai de A até B, e não de B até A. Né? Então a gente corrige isso, a gente calibra isso. A integral no caminho C3 de P dx é igual a menos a integral de P dx no caminho menos C3. Tá? Então tem sinal negativo. E o caminho menos C3 a gente já parametrizou por x e g2 de x. Então a integral no caminho C3 de P dx é igual a menos a integral de A até B de P, que depende de x e g2 de x dx. Tá? Então, a gente fez a integral na curva 1 e na integral na curva 3. Falta só resolver as integrais de linha na curva C2 e na curva C4. Mas olha só, na curva aqui C2, x é igual a A. E na curva C4, x é igual a A. E na curva C2, x é igual a B. Como x é constante nessas duas curvas, o dx é igual a zero. Então essas duas integrais vão dar nulas, vão se anular. E, em consequência, né, aqui, a integral que a gente queria calcular, que é a integral na curva de P dx, é a soma das integrais. E a gente calculou as integrais em C2 e C4 vão dar nulas. As integrais em C1 e C3 a gente já calculou. Uma deu
essa daqui e a outra deu essa. Agora, a soma das integrais, né, no caso a subtração das integrais, é a integral da subtração dos integrandos. Tá? E agora, olha só, eu posso colocar o sinal negativo em cima, para fora da integral, e vai ficar a integral de p de x g2 de x menos p de x g1 de x. Só que isso daqui é exatamente a função p de xy avaliado em g2 de x menos a função p de xy avaliado em g1 de x. E isso daqui é exatamente a integral, né? Esse integrando aqui é justamente a integral do del p del y dy, e, portanto, essas integrais, de novo, como ela é contínua, né? P é de classe C1. Então a derivada é contínua, eu posso inverter novamente as integrais e vai dar exatamente a integral de del P del Y na área da região. Então essa parte do teorema de Green a gente provou, que é o que a gente tinha que provar. Agora, sem perda de generalidade, a gente vai considerar uma região onde o y é constante, perdão, o y está entre retas de y constante, né, y igual a c e y igual a d, e o y também está entre gráficos f1 de x e f2 de x, onde f1 e f2 são funções contínuas. Com isso, a gente pode provar, a gente já mostrou essa parte, né? A gente já mostrou essa parte aqui. Vamos só conferir um sinal aqui. Ah, tá. Olha só. Faltou um sinal aqui, pessoal. Segue aqui. Menos. Tem um sinal negativo aqui, né? Que a gente esqueceu aqui de continuá-lo aqui. Vamos só compilar. Pronto. Aqui, ó. Porque o sinal aqui, pessoal, né, esse sinal aqui a gente esqueceu de colocar aqui embaixo. Então ficou a integral de p dx é menos a integral dupla de del p del y na área. Portanto, a gente provou essa parte e, considerando essa região como exercício, vocês podem mostrar exatamente a outra parte aqui do teorema de Green e somando as duas, como a gente já tinha observado, então é simples ver que a gente tem a tese do teorema de Green. Então vamos utilizar isso, né, para facilitar a nossa vida. Exemplo 1. Calcule a integral no caminho fechado de x4 dx mais xy dy, onde C é a curva formada pelas retas x igual a zero, que é essa daqui, é vertical, na origem, y igual a zero, que é horizontal, também passa pela origem, e a reta y igual a 1 menos x. Só que o problema está dizendo para vocês considerarem isso no sentido horário, tá? Usando o teorema de Green. Vamos lá. A gente tem que calcular essa integral no caminho fechado. O teorema de Green fala isso, integral de p dx. Então, o que tiver aqui acompanhando dx, a gente identifica como p, né? Como a função, o campo escalar p. Q dy, então, o que tiver aqui acompanhando dy, a gente identifica como q. Então, vamos derivar aqui. Como p é igual a x4, o lado, então a gente identificou a integral do lado esquerdo, que é essa integral que a gente quer calcular, e o teorema de Green diz que essa integral é exatamente a integral dupla na região fechada de del q del x, né? Como q é igual a xy, del q del x é igual a y. Menos del p del y. Como p é igual a x4, derivada do p em relação a y é igual a zero. Então essa integral de linha, pelo teorema de Green, ela ficou simplesmente a integral dupla de y. Tá? Agora, olhem só. Nessa região, vamos voltar só ao desenho da região. Nessa região, o x vai de 0 até 1, tá? E o y, ele vai do y igual a 0, que é essa reta aqui, até a reta y igual a 1 menos x. Então, os limites de integração
são o y vai da reta 0 até a reta 1 menos x, e o x vai de 0 até 1. Então, primeiro a gente faz essa integral em y. Integral de y vai dar y² sobre 2, da reta 0 até a reta 1 menos x. Tá? Quando a gente resolve isso, vai dar o quê? Um meio. Esse meio eu vou colocar para fora da integral. E vai ficar 1 menos x ao quadrado, né, porque é y², menos 0. Então, ficou... vamos consertar aqui, pessoal. Só faltou o dx aqui na integral, né? Aqui dx. Pronto. O nosso dx já foi colocado aqui, então. Então, a integral de 1 menos x ao cubo, né, por substituição, vai dar esse sinal pela regra da cadeia vai sair da integral. Então, vai dar menos 1 meio de 1 menos x ao cubo sobre 3, avaliado de 0 até 1. Então, no ponto 1, isso daqui vai dar 0. Tá? No ponto 1, isso daqui vai dar 0. No ponto 0, isso daqui vai dar 1. Né? Então, no ponto 1 vai dar 0 e no ponto 0 vai dar 1. Então, esse cara daqui é 1/6. Vamos só conferir mais uma vez? Isso no ponto 1 é igual a 0, menos no ponto 0, que é igual a 1. Então dá 1/6. Tá? Então compilamos. Beleza? Só que, né, então o resultado aqui deu 1/6. Portanto, o teorema de Green fala que isso vale quando a curva está no sentido anti-horário. Só que, por definição, o lema, o enunciado do exercício, dizia sentido horário. Então a gente tem que mudar o sinal. Tá? Quando você muda o sentido da curva, você muda o sinal da integral. Então a resposta final é menos 1/6. Exemplo 2. Exemplo 2. Calcule a integral na curva fechada de raiz de y dx mais raiz de x dy. Tá? Onde C é essa curva fechada formada pelas retas x é igual a 1, y é igual a 0 e a parábola y é igual a x² no sentido horário. Tá? Então vamos lá. Pessoal, vamos fazer. Deixa eu só fazer um intervalo de 1 minuto só para beber uma aguinha, tá? Eu volto já.